Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? E a dedicação para o concurso da Fundasa RN, como é que vai? Pois bem, hoje vamos para a nossa última aula, pelo menos dessa etapa inicial, das técnicas de redação para o concurso. E hoje nós vamos finalmente trazer a partezinha da redação, como eu faria, certo? Um- uma produção textual focada para esse edital. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, que é muito importante esse feedback de vocês. Antes de tudo, teve bastante dúvida do pessoal sobre a questão de ser um texto dissertativo, argumentativo, ou se seria um estudo de caso. E as pessoas tinham muita dúvida sobre isso, porque no edital fala estudo de caso. Mas o estudo de caso, basicamente, é um texto dissertativo argumentativo. Não tem tanta diferença, porque você precisa argumentar. Porém, é um texto dissertativo, mas ele focado para um caso específico, um caso que você vai ter de analisar, que a banca vai dar para você, e você vai ter de utilizar argumentos do que você estudou, do que está na lei. Basicamente, essa é a diferença. Então vamos lá, pessoal. Iniciando aqui, simulando o que aqui seria uma proposta da produção textual que a banca traria para vocês, certo? Vamos lá. Durante seu plantão em unidade socioeducativa de internação, o agente socioeducativo Virgulino Frutuoso ouviu uma discussão entre os internos oriunda do setor que estava sendo controlador. Diante da situação, o servidor foi ao local e orientou que os internos cessassem o barulho. Após ouvir o agente, um dos socioeducandos pediu para explicar a situação ocorrida. Porém, Virgulino, irritado e em tom humilhante, disse que o adolescente não tem o direito de falar o que não tem direito de falar e que é apenas um bandido de menor. Nesse cenário, a atitude de Frutuoso foi condizente com os preceitos elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente? Poderá gerar alguma consequência ao agente? Então seria isso aqui a proposta de vocês, que vocês teriam na prova. E daí vocês iriam ter que desenvolver o estudo de caso. De antemão, eu vou dizer para vocês que não necessariamente esse texto aqui é o que eu penso como nós devemos agir dentro da unidade. Porém, é o que está na lei, é o que nós devemos seguir e levar para a prova. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Iniciando aqui o primeiro parágrafo, né, nós temos de fazer uma contextualização do assunto. Imagine que na prova vem isso aqui, né, a proposta de redação, mas você tem de trazer o leitor, a pessoa que vai pegar o seu texto, e ela já entender do que você vai falar. Imagine que ela não vai ter acesso a isso aqui. Essa parte aqui da proposta ela não tem. Então, quando ela lê seu primeiro parágrafo, ela tem que entender do que você vai falar nos demais no decorrer do texto. Então, meio que você vai fazer uma contextualização. E para isso, foi iniciado assim. O agente socioeducativo Virgulino Frutuoso, na condição de cidadão e, sobretudo, desempenhando a função de servidor público, tem um dever legal de agir em conformidade com toda a legislação vigente, visando a proteção e o cumprimento dos direitos previstos aos adolescentes. O que é que está dizendo aqui? Olha só, ele é um agente socioeducativo, certo? Ele é um servidor público e ele tem que agir conforme o que está na lei. Ele não pode fazer o que ele pensa, o que ele quer. Não, mas ele tem que agir em consonância com a lei. Então a atitude dele aqui, você já está trazendo o leitor. A atitude dele nesse caso foi conforme a lei? Foi ou não? Daí vem o seguinte: nesse caso, o agente teve uma atitude incompatível, podendo responder por inobservância da legislação aplicável ao fato. Ou seja, isso aqui, pessoal, essa partezinha é sua tese. Sua tese é o ponto de vista e o que você vai defender no seu texto. Isso aqui você tem que colocar. Há textos que você tem a opção de escolher um caminho. Por exemplo, você é a favor da liberação do uso da maconha? Você pode dizer sim, você pode dizer não. Daí você vai utilizar os argumentos
para alicerçar essa sua tese. Você é a favor da liberação do porte de armas ou não? Você vai procurar argumentos que alicercem sua tese. Nesse caso, perceba que você não tem escolha. Você não tem escolha de colocar uma tese do seu ponto de vista. Você tem que ir apenas conforme a lei, conforme o que está na lei. Mas ainda assim, você precisa marcar essa sua tese. E está aqui, ó. O agente teve uma atitude incompatível. Então, a pessoa que vai começar aqui a ler seu texto, ela já foi situada no assunto, porque você fez uma contextualização, e ela já vai saber o que você vai defender. Então, aqui, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, onde você vai começar a utilizar os argumentos, a pessoa já vai se situar, já vai perceber, olha, então eu vou esperar que ele o quê? Que ele procure argumentos que alicercem esse ponto de vista dele, que o agente teve uma atitude incompatível. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante frisar que, mesmo o adolescente com sua liberdade restringida devido à aplicação de medida de internação, ele ainda continua detentor de outros direitos elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Daí a importância das outras aulas que nós tivemos, pessoal. Eu não podia chegar e apenas jogar isso aqui para vocês sem pelo menos passar algumas técnicas de argumentação. Porque vocês precisam argumentar e passar algumas informações para vocês. Veja que teve um vídeo lá que eu falei, né? A questão de você primeiro fazer menção a tudo aqui, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois, entre parênteses, você coloca a sigla. Então, pessoal, aqui você já vai dando uma noção, dizendo que, olha, beleza, o adolescente ele está com a liberdade dele restringida, mas isso não impede que ele não tenha outros direitos. Ele tem sim outros direitos assegurados. Ele apenas está com a liberdade dele ali momentânea, privada, né? Restringida, mas os demais direitos dele, não. É meio que você já trazendo o leitor para que perceba que a atitude foi incompatível do agente. E você vai jogar aqui agora. O primeiro abuso que o agente cometeu foi no momento em que negou o direito do adolescente de opinar e de se expressar, direitos totalmente assegurados conforme o artigo 16 do ECA, que cita sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Veja, pessoal, que isso aqui basicamente é um argumento de autoridade. É o que a gente tinha falado lá na outra aula. Eu até disse, olha, um dos argumentos que vocês mais devem utilizar para essa prova é o argumento de autoridade. E quem vai ser a autoridade de vocês nesse caso? Serão as leis, serão as portarias, será o ECA, a lei do SINASE, enfim. E você quer algo que assegure mais o seu posicionamento, que vai assegurar a sua tese do que você se basear no ECA? Ó, não sou eu que estou dizendo aqui não, que ele cometeu abuso. Não sou eu que estou falando isso. Quem está falando é o ECA. Entendeu? Veja como você torna forte o seu argumento. Assim, é possível que seja aberto processo administrativo disciplinar, mais uma vez aqui, ó, o nome completo, depois a sigla, ou aplicado outros meios legais para apurar os atos do servidor. Então você construiu aqui um argumento redondinho e utilizou o ECA para assegurar o seu posicionamento. Outro ponto que merece atenção foi durante a verbalização em que Virgulino humilha o interno, chamando-lhe de bandido de menor. Mais uma vez, essa atitude fere o artigo 18A do ECA. Mais uma vez, você está utilizando o ECA, né? E foi justamente isso que foi pedido. Aqui, ó. ECA, certo? Porque esse assegura que todos os adolescentes devem ser cuidados e educados sem o uso de tratamento cruel ou degradante. Ou seja, Frutuoso gerou mais uma conduta pouco profissional e em confronto com o ECA, que precisa ser vista para garantir a proteção do adolescente e, consequentemente, a responsabilização do autor da ação. Mais um argumento redondinho que você utiliza o ECA. Então, pessoal, é basicamente isso aqui. Vocês fazendo isso no dia da prova, vamos recapitular. Fazendo a introdução, você vai contextualizar, você vai trazer a pessoa que vai ler seu texto para o assunto do qual você vai falar. Você vai marcar a sua tese, que é o quê? É o assunto que você vai defender na prova. Embora você concorde ou não com aquilo,
mas você vai defender, você vai utilizar argumentos para defender a sua tese. Depois você vai construir os argumentos, certo, pessoal? E, de preferência, utilize as leis. É essencial que vocês utilizem as leis do edital, o conteúdo do edital. Por quê? Porque é um estudo de caso. Então, o avaliador, ele já espera que você tenha esse conhecimento das leis, para você poder fazer a argumentação. É claro que é possível que no momento vocês não lembrem, como eu coloquei aqui, ó, artigo 16, né? Artigo 18. É possível que vocês não vão lembrar o artigo, mas se vocês lembram do assunto da lei, vocês fazem menção apenas à lei, a de acordo com a lei do SINASE, a de acordo com o ECA. Vocês vão botando dessa forma. Aqui eu utilizei uma citação direta. Você vê que está entre aspas. Ó. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Por quê? Porque isso aqui é exatamente como está lá na lei. Se chama uma citação direta. Mas vocês podem utilizar uma citação indireta. Vocês vão falar que está lá na lei e vocês vão fazer isso com suas palavras, o que está na lei. Não exatamente da mesma forma que está escrito, mas desde que vocês preservem o conteúdo da informação. E vocês vão colocar isso com suas palavras. E outra coisa, pessoal. Aqui eu falo questão do agente ser responsabilizado e vir aí enfrentar um PAD. Quem é servidor público sabe o quanto isso deixa a pessoa apreensiva, preocupada. Porque às vezes você enfrenta um PAD sem você ter nem culpa. E isso aqui não necessariamente é o que eu acredito. Se você for se utilizar dessa forma aqui para trabalhar dentro do sistema socioeducativo com o interno, eles vão, literalmente, com licença da palavra, cagar na cabeça de vocês. Mas o que vocês precisam nesse momento é do que está na lei. O que vocês precisam nesse momento é passar na prova e assumir o cargo. Essas questões aí de como ter o contato com o interno, como lidar com eles, isso aí vocês vão pegando com o passar do tempo. Vocês vão entendendo como deve ser a forma de trabalho. Mas nesse momento eu quero que vocês foquem no que está na lei, que vocês levem para a prova o que está na lei. E para isso, mesmo você concordando ou não, você vai ter que seguir o jogo. Você vai ter que seguir a linha que eles querem. Beleza, pessoal? E aqui, por último, a conclusão. A conclusão, pessoal, é apenas você retomando tudo que você já falou. É finalizando. Olha, o que eu quis dizer é isso mesmo. Você fala de forma resumida. É você fazer um fechamento de tudo que você já disse, ratificando o seu pensamento. E ter cuidado que na conclusão você não precisa mais argumentar. O momento de você argumentar são os parágrafos entre a conclusão e a introdução. Aqui você não argumenta mais. É tanto, tá aqui, ó, em conformidade com tudo isso que foi exposto, ó, tudo isso aqui que já foi dito. O agente virgulino frutuoso não teve atitude compatível com sua função e pode sofrer consequências graves do seu ato, seja por meio de sindicância, PAD ou mesmo tendo a comunicação do fato ao conselho tutelar. Basicamente, se você for ver isso aqui, é um resumo de tudo que foi falado anteriormente. E também, pessoal, na conclusão, você também pode dar um posicionamento do que poderá ser melhorado para resolver aquela situação. Dar uma ideia. Beleza, existe esse problema, mas o que pode ser feito para melhorar? Isso também fica para o momento da conclusão, que está aqui. É imprescindível que esse servidor mude seus posicionamentos, sua postura social e profissional, busque mais conhecimento sobre as leis e entenda sua importância enquanto agente ressocializador. Isso aqui seria a intervenção que você está dando para o caso do agente aí. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu falo, produção textual. Se você vai escrever um bom texto, você escreve um bom texto, independente do que for pedido na hora da prova. Mas para isso vocês precisam conhecer as técnicas de argumentação, vocês precisam conhecer os defeitos de argumentação. Por isso, daquelas 2 aulas anteriores. E basicamente o estudo de caso para um texto dissertativo, não, no meu ponto de vista, não tem diferença, porque vocês precisam argumentar. Só que é uma argumentação mais focada, mais estruturada no conteúdo da prova, focada naquele tema que ele vai dar para você.
E no caso aqui, seria o que? O agente aqui de plantão. Vocês veem que é um texto dissertativo, mas um texto que está estudando um caso específico. Por isso que se chama estudo de caso. Cuidado, pessoal, para não dar tangenciamento, não dar fuga ao tema, que isso aí já tem no edital de vocês. Vocês podem perder muito ponto devido a isso, ou até mesmo ter sua prova zerada. E o que seria isso? Esse tangenciamento é ele pedir para você falar de uma coisa e você vai falar de outra coisa diferente. Então, você vai ter aqui o seu posicionamento, certo? Nesse caso, o agente teve uma atitude incompatível, podendo responder por inobservância da legislação aplicável ao fato. Então, todo momento você vai escrever olhando para isso aqui. Eu estou focando no que eu devo escrever? Todo momento. Estou focando nisso aqui para não se perder no texto. Vocês têm que usar argumentos que assegurem isso aqui, certo? Até no momento da conclusão, vocês vão olhar para cá. Por isso que o texto tem que estar todo articulado, todo entrosado. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ajudado vocês esse exemplo. Peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem aí as dúvidas de vocês que eu vou tentar responder. Um abraço, pessoal. Continua firme. Tá chegando já o dia da prova, já passamos aí quase um mês. E é se manter firme que vai dar tudo certo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.